Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico e hoje quero dar início a uma ideia um pouquinho diferente do que eu venho fazendo nos vídeos. Eu vou começar a leitura aqui da biografia do Ed Gein pela editora Darkside Books, aqui com o subtítulo, né, Ed Gein, Silêncio Psicótico, escrito pelo Harold Chichester, alguma coisa desse tipo. E o que é que acontece? Eu vi aqui que o livro é dividido em 4 partes e a minha ideia é, no final de cada parte lida, eu vou ligar a câmera e fazer alguns breves comentários relacionados àquele capítulo. Acho que vai ficar legal por causa que é uma biografia. Acho que vai ser uma ideia legal de vídeo. Acho que combina com qualquer livro, né? Mas acho que com biografia vai ser interessante e pretendo fazer esse estilo de vídeo também com alguns calhamaços onde algumas nuances se perdem ao longo, né? Já que é uma leitura mais puxada, mais comprida, às vezes a gente perde algumas nuances que são interessantes, que a gente às vezes tem ali no decorrer de um determinado capítulo, beleza? Eu vou começar a leitura agora e aí volto quando eu terminar a leitura desse capítulo. Vou fazer isso no restante dos outros quatro capítulos. E aí no final a gente dá uma pincelada geral na experiência de leitura, beleza? A gente se vê logo mais. Então é isso, pessoal. Concluído aqui a primeira parte da biografia do Ed Gein. E essa primeira parte se chama Linhagens. E aqui, como qualquer outra biografia, o autor ele faz uma espécie de um apanhado geral da cidade, né, da infância dessa pessoa, no caso do biografado, no caso aqui do Ed Gein. Só que esse capítulo tem muitas camadas, né, que eu acho que é o que justifica, na grande maioria das vezes, as pessoas classificam, a grande maioria das pessoas que buscam saber mais sobre esse tipo de psicopatas, esse tipo de coisa, como uma espécie, não sei, né? O ser humano ele tem esse fetiche por coisas ruins, esse tipo de coisa, né? Chama muito a nossa atenção. No meu caso, em específico, eu acho legal analisar mais pelos fins psicológicos, né? O que diferencia o Ed Gein de mim, sendo que ele é um ser humano também. E é legal que nesse capítulo a gente tem a oportunidade de saber, né, um pouco sobre a infância e o relacionamento dos seus pais. E aí entra a parte psicológica, que parece um roteiro já clássico, quando um psicólogo está conversando com uma pessoa, né, e ele vai atrás de saber um pouco sobre o passado, né? Sobre alguns gatilhos nos quais aquela pessoa, por que aquela pessoa se transformou no tal monstro. E aqui nessa primeira parte, aqui a gente, né, vai encontrar, é engraçado que ele faz ele não só essa luz nos pais do Ed Gein, mas ele também faz um panorama interessante sobre aquela região. Então ele traz até um caso também que chocou aquela redondeza ali antes mesmo do Ed Gein. Então ele faz esses links, né, que assim como o Ed Gein tinha uma família meio amaldiçoada, digamos assim, aquela região começou a ter esses ares, digamos assim, negativos, mesmo antes da chegada da família do Ed Gein. Mas o que realmente é interessante nesse capítulo é o relacionamento, né, como o pai e a mãe do Ed Gein se conheceram. A gente aqui tem nos traços, vamos chamar aqui de tóxicos, né? Nos traços tóxicos do pai do Ed Gein, a gente tem uma parada relacionada ao alcoolismo, e na parte dos traços tóxicos da mãe do Ed Gein, aqui vários problemas que vão desde de um fanatismo religioso, e é o pior no meu caso, que é aquele tipo de fanatismo que joga a culpa no mundo. Então você é puro, digamos assim, só que o mundo ele vai te corromper
em certa medida. Só que aí, nessa maneira de você enxergar o mundo, você acaba tentando proteger muito as pessoas que você gosta. E era esse o caso da mãe do Ed Gein, com ela tentando fazer toda essa proteção referente ao garoto. O garoto foi crescendo e ele perdeu grande parte dessa interação do mundo. Então ela jogava também a culpa, não que ela jogava a culpa, mas o comportamento do pai da Ed Gein, devido ao alcoolismo, ele também descarregava quando ele estava, né, embriagado, ele descarregava essa raiva não só nela, na mãe, como nos garotos também, né? O Ed Gein também tinha um irmão. E outra doideira em falar no irmão é que ele morreu por vias misteriosas. Tem a ver com um incêndio, e aí abre-se a lacuna de você desconfiar ou não, quando a gente sabe, né, de toda a loucura que o Ed Gein veio a fazer, e aí você volta lá atrás, no caso do irmão, e aí você tem todas as, vamos dizer assim, todas as pistas para também abrir uma forma interpretativa, se o Ed Gein assassinou ou não o irmão também, só que isso o livro também faz um entre aspas. É isso que eu estou falando para vocês, né? Então abre esse senso de interpretação. No futuro você volta para esse caso do incêndio que matou o irmão, mas algumas evidências ali do pessoal da polícia não encontrou esses traços, né, de como se a pessoa tivesse sido queimada, vítima desse incêndio. Então é isso. Nesse primeiro capítulo, intitulado Linhagens, a gente tem esses traços tóxicos que vieram a influenciar de maneira negativa ao Ed Gein. Isso é um prato cheio. Esse capítulo já foi uma dose assim cavalar para quem estuda psicologia. Não é o meu caso, eu só apenas me interesso pelo assunto, mas eu acho que uma pessoa que aí estuda, né, tem as suas curiosidades referente à cabeça, né, ao comportamento humano, é um capítulo interessantíssimo que abre várias, não só brechas, mas várias cavernas para a gente refletir sobre o nosso comportamento. De coisas mais interessantes desse capítulo da primeira parte é isso. Vou agora dar início à segunda parte do livro aqui, beleza? A gente se vê logo mais. Então é isso, chegamos ao fim aqui da parte 2 e com o título A Casa da Morte. Nesse capítulo aqui, o autor ele começa a nos dar, digamos assim, algumas pistas dos primeiros traços de loucura do Ed Gein. Aqui a gente já tem a morte, né, dos pais, e a partir da morte dos pais o Ed Gein começa a ter comportamentos que a gente, digamos assim, a gente vai acompanhando, né, os relatos ali da vizinhança. E é engraçado, né, porque ele conseguia conviver com as pessoas, mas as pessoas sempre pontuavam algo de estranho nele. E devido o autor ele não deixa a gente esquecer do relacionamento dele com a mãe, né? Todo o apego emocional que o Ed Gein tinha com a mãe, e devido a toda essa parada desse fanatismo religioso que a mãe dele tinha, ela culpava muito, né, como eu falei, a sociedade moderna, e não tinha como a gente se salvar. Então, como eles não tinham salvação, ela colocava meio que a culpa nessa sociedade moderna e acabava privando o Ed Gein de uma, digamos assim, de uma vida, entre aspas, normal, no sentido de convivência com os outros. E esse tipo de convivência, como ele não teve, pesa muito agora quando ele se vê, digamos assim, sozinho. A casa, que pelo menos aqui é dito que a mãe tinha um zelo muito grande, né, relacionado à casa, ao ambiente, esse tipo de coisa. E com a morte dela, ele fica sozinho. A gente vê o desleixo, né? Então o pessoal fala que a casa, a fazenda,
começa a ter esses sinais, não só de desgaste, mas de uma não manutenção que no caso existia quando a mãe dele era viva. Esse tipo de relato nos faz lembrar de maneira lúdica, né, em vídeo, digamos assim, visual, no Massacre da Serra Elétrica. A gente tem esse ambiente, né, que começa a ficar insalubre, e você fica se perguntando, né, quando a câmera começa, principalmente no primeiro, quando a câmera começa a passar pelaquela casa, você fica se perguntando como é que as pessoas vivem ali. É uma coisa interessante, né? Você consegue sentir o cheiro mesmo não estando ali naquele local, apenas vendo. Interessantíssimo. Tem uma parte ainda, na primeira parte, narra um acontecimento relacionado a um matador, esse tipo de coisa, que também lembra o Massacre da Serra Elétrica. Eu até anotei isso aqui no livro. Então, nessa segunda parte, a gente começa a ter esse desleixo não só do ambiente, mas também da aparência do Ed Gein. Ele começa a não se cuidar mais. Nesse sentido, a gente tem esse isolamento social, como eu falei, e os primeiros gatilhos de loucura. A gente, no caso aqui, o autor coloca algumas pessoas ali, né, seus vizinhos, o pessoal ali da região, falando sobre o Ed Gein. E é engraçado que ele convivia com a galera, mas a galera sempre olhava e notava alguns traços de esquisito nele. E devido a esse lance da privação social que a mãe dele colocou nele, isso aí vem pesar muito quando ele está sozinho, e principalmente nesse convívio com as mulheres. A mãe dele acha que toda essa maldade, toda essa onda aí de energia negativa que está rondando a nossa realidade também tem culpa nessa decadência feminina, moral e comportamental. É um bagulho altamente denso, assim mesmo, que beira a loucura, e a gente reflete sobre isso, né? Porque em camadas, como eu falei lá na primeira parte, de estudo e análise psicológica, isso aqui é de, né, uma parada interessantíssima, que quanto mais você cava, como eu já estou entendendo aqui, quanto mais o capítulo, a leitura está indo para frente, mais as coisas vão ficando mais cinzentas. E aqui eu já queria destacar um pouquinho, não vou deixar para o final, que é a narrativa do Harold aqui, a qual ele escolhe passar esse tipo de mensagem para a gente, porque não é uma biografia, é uma biografia que eu acho interessante também, o estudo de narrativa que ele nos coloca. Então é uma narrativa que ele vai construindo seus fatos, mas a maneira como ele escreve, ele coloca uma sujeirinha assim que parece meio fantasioso. Isso é muito legal, ao mesmo tempo que alguém pode achar que ele vai exagerar em algumas partes, mas eu acho isso interessante, esse trabalho narrativo de nos colocar esse pensamento meio fantasioso. Então a narrativa do Harold aqui é muito legal de se acompanhar, esse maneirismo, né, na hora da escrita, sempre na hora de encerrar um capítulo, o gancho é bem legal. Falar dos capítulos, eles são bem curtos, né? Eu estou fazendo aqui por partes, mas cada parte tem alguns capítulos dentro dessas partes, são bem curtos, bem diretos, assim. Eu acho que cada capítulo aqui talvez tenha ali suas 20 páginas. É um livro curto e interessantíssimo, que é uma narrativa que é muito fluida, não é truncada, apesar do assunto, né, em si ser muito pesado, né? Eu acho que, não sei se ele tem cara de você fazer uma leitura que, se você, dependendo do seu ritmo atual, você talvez devore isso aqui em, sei lá, 2, 3 dias, mas devido a, sabe, o lance que essa camada pesada, essa energia negativa que o livro emana, você vai lendo aos pouquinhos mesmo. Eu acho que faz até bem para nossa cabeça. Então, assim, esse capítulo ele faz uma continuação, e principalmente desse isolamento que o Ed Gein ele vai tendo, e os primeiros acontecimentos, né, barra
desaparecimentos que vai acontecendo naquelas redondezas. O autor não deixa claro que nem todos foram pelo Ed Gein, mas fica sempre aquele arzinho de suspeita, já que os desaparecimentos não são muito perto daquela região onde o Ed Gein vivia, né? Quando eu digo perto, são coisas assim, sei lá, 50 quilômetros, 20, mas ele ia para alguns bares, isso é relatado aqui. E outra coisa legal, que é bastante obscura também, é sobre o Ed Gein. Ele era um leitor, ele curtia essas revistas pulps de assassinato, mistério, terror, policial, e ele começou a ficar muito fascinado por esse tipo de literatura barra a parada da ideologia meio nazi. Então fica ainda mais obscuro essas suas influências, e a gente fica imaginando até que ponto isso realmente vem influenciar as suas atitudes posteriores, né? Então, como ele era privado do namoro, do relacionamento clássico, nessas revistas ele tinha um acesso a aquela, digamos assim, uma relação com o sexo oposto, mas de forma brutal. Então, além desse preconceito que a mãe dele, vamos dizer assim, fez, né, essa lavagem cerebral no cara, ao mesmo tempo ele, com esse tipo de literatura, fazia com que ele enxergasse o sexo oposto apenas com esse lance de vingança, esse tipo de coisa, né, destilando ódio e tal. Então é uma parte bacana que a gente não vê assim muito aí dentro da cultura pop, né? Eu não assisti ainda referências na cultura pop quando o assunto é de game. Eu ainda não assisti a série, pretendo assistir logo após o término da leitura. Eu vou emendar com a série para me ver se, enfim, tem alguma referência, algo desse tipo, mas é bacana. O pessoal fala que o pessoal que convivia e depois veio, né, ali na casa dele, encontrou muitas caixas com essas coleções de crime, assassinato e com esse que beirava ao nazi, né? Enfim, interessante, capítulo bacana. Vamos aí agora para a terceira parte, né? E a gente se vê logo mais, beleza? Valeu. Então é isso, pessoal. Chegamos na parte 3 para tentarmos entender um pouquinho mais sobre o Ed Gein. E é interessante que só pelos nomes dos capítulos dessa parte, a gente já dá para saber um pouquinho do que nos espera. Os títulos dos capítulos presentes aqui na parte 3. Temporada de caça, suspeito em potencial, o primeiro cadáver, coleção de insanidades, o horror de extraordinária magnitude, post-mortem, os horrores da fazenda Gein, silêncio rompido, transe imortal, tu pela casa da morte, geografia do crime, interrogatório, ritos fúnebres, a confissão, complexo de Édipo, o criador e sua obra-prima. Então só por esses títulos dá pra gente sacar um pouquinho aí do que a gente vai ver pela frente nesse capítulo, que mais uma vez um capítulo muito interessante. Novamente a narrativa aqui do Harold, ele consegue colocar esse tom, nessa dose de investigação policial, que é muito interessante. Não são todos os livros sobre true crime que a narrativa nos deixa ali interessado realmente para saber como as coisas, né, vão caminhar, digamos assim. Nesse livro não. A gente, logicamente, há muitas pessoas que vêm que chegam até esse tipo de leitura, leva muito por fetichismo, né? Então você fica sempre buscando naquele capítulo a hora que o cara vai lá executar, né, os seus atos. Mas aqui a narrativa consegue nos prender de um jeito em que esses momentos são apenas um detalhe, né? Um detalhe interessante, mas o restante da narrativa, aqui nesse livro, também é bastante legal, no sentido que tem essa temporada de caça, começa
essa parte 3 começa ele narrando que naquela região caçar, né, abre-se um espaço ali no calendário durante o ano que a caça fica livre, né, aos animais. Então ele faz essa analogia com o que estava acontecendo ali na região com esse período de caça, que é um período onde vamos dizer assim, o Ed Gein ele executa uma das vítimas que faz com que a galera consiga pegar ele. Então, nos capítulos anteriores tem uma parte interessante que o autor ele abre aspas em alguns casos que aconteceram nos arredores da região, e ele abre uma aspas falando que talvez essas vítimas tenham sido executadas pelo Ed Gein, mas em nenhum momento ele afirma. Por quê? Porque quando está na linha cronológica ainda não tem essas provas. Então toda essa descarga de investigação vai cair em cima do Ed Gein, claro, quando ele é pego e ele é preso. Então aqui a gente tem depois desse primeiro cadáver, digamos assim, a gente tem toda os arredores ali vindo, né? A questão principalmente ele explora aqui na narrativa muita coisa relacionada aos repórteres que começam a vir muito para a região, e aqui a gente vê que o lance lá do abutre, né, dos repórteres em cima muito ali da notícia, começam a lotar a cidade e ninguém, claro, né, fala de outra coisa. O delegado da região fica muito brabo, digamos assim, porque a galera não deixa em paz. Tem certas situações que quando o Ed Gein vê toda essa muvuca, digamos assim, ele recua, ele não fala, ele sabe, então dá o pé para trás. Então de alguma forma a gente tem o nascimento de uma personalidade. Tem uma parte no finalzinho de um capítulo onde um repórter começa a notar isso, que há uma semana atrás esse cara era praticamente um cara invisível, né, um homem mediano, e agora a partir desse momento todo mundo quer alguma palavra desse cara, né? E se o Ed Gein fosse das redes sociais, imagino que ele teria aí no seu perfil mais de 1 bilhão de pessoas. Outra parte legal e interessante desse capítulo é que ele vai detalhando o nome, né, das vítimas, do possível, né, a possível ataque do Ed Gein a essas vítimas. Ele vai pincelando a questão da linha cronológica, né, que talvez tenha sido ou não o Ed Gein executando essa galera. E aí a gente começa a ver os primeiros traços, né, de algumas pessoas perguntando aonde é que tem esse tal do modus operandi do Ed Gein. Ele diferencia muito, mas muito, da grande maioria desses psicopatas mais tradicionais, que tem esses toques de perfeccionismo. O Ed Gein tem uma parada, né, que tem um dos capítulos aqui, que é o complexo de Édipo, que eu até não consegui entender lendo aqui apenas o capítulo. Fui para um vídeo na internet, deu para clarear um pouco melhor as ideias. Esse nome complexo não é à toa, tá ali para mostrar que não é um lance tão simples. Dentro desse conceito tem ainda várias camadas cinzas, né? Não é muito preto no branco, mas enfim, deu uma clareada. Eu não me senti totalmente abraçado lendo apenas esse capítulo, que é muito, essa parte do capítulo complexo de Édipo. Ele é interessante, mas ele, no meu ponto de vista, ele não fecha por completo. Lembrando que no tribunal a galera já estava meio juiz ali detectando como assassinato, esse tipo de coisa, mas o advogado conseguiu, como na grande maioria das vezes, essa galera dizer que, né, não, ele está maluco, né? Então você dá esse juízo de valor relacionado à loucura, e aí ele vai passar por outro procedimento, e a partir desse procedimento ele pode vir a ganhar. Então assim, ele vai para um hospício, digamos assim, ele não vai mais para uma prisão comum. Então aqui a gente segue essa linha cronológica
do primeiro cadáver, a galera pegando ele, aí a galera indo para os tribunais, toda essa avalanche de repórteres chegando naquele interior, que nesse determinado momento foi o interior mais visitado, digamos assim, ninguém visitava o Plainfield, começou a ficar muito visitado, principalmente pelos repórteres. Mais uma vez, aqui tem uma menção ao que ele viria a se transformar dentro da cultura pop. É bem legal, é apenas uma página, mas o autor aqui ele não deixa de citar que o Ed Gein já viria a se transformar numa tal personalidade, onde o escritor Robert Bloch viu aí dentro dessa história uma influência para fazer o Psicose no livro, né? E depois todo mundo sabe que o Hitchcock veio a pegar a história do livro e adaptar para as telonas. Capítulo bem legal que destrincha mais aí uma parte da saga do Ed Gein, e esse lance do complexo do Édipo vale a pena dar uma pesquisada a mais, porque é interessante, né? Nem todo mundo concorda que todos os problemas podem ser achados, né, a partir da psicanálise, mas nesse quesito é bem interessante. E foi um cara que meio que de maneira anônima ali nos tribunais, que meio que relacionou as mortes de algumas mulheres do Ed Gein ser muito parecido com a mãe dele. Então o negócio fica bem mais interessante quando adiciona essa camada, e além, claro, né, todas as bizarrices que eu acho que todo mundo aqui já deve estar ligado, que são encontrados lá na fazenda do Ed Gein, que deixa as coisas ainda mais macabras, mas principalmente mais complexas, beleza? Então sim, vou para a parte 4 para fechar essa é a última parte do livro, e pra gente ver se a gente faz um arredondamento geral. E eu pretendo também assistir a série, se eu não me engano, do ano passado, pela Netflix, 8 episódios, eu já dei uma olhada aqui. E quem sabe no final desse vídeo, na próxima parte, eu traga, né, o fechamento, a conclusão, e também desço algumas opiniões relacionando a série com o livro do Harriet, beleza? A gente se vê logo mais. Então é isso, pessoal, finalmente a gente chega na quarta e última parte sobre a biografia do Ed Gein, e nessa parte a gente vai ter um debate interessante sobre insanidade versus apenas crueldade. Então o autor ele permeia dentro desse argumento, pois de uma visão um pouco mais social, simples, a gente tem essa parada, né, de o cara ser apenas taxado como um assassino e prende. Só que o caso dele foi tão, digamos assim, peculiar, que outras arestas foram abertas também, né, ali na base da psicologia. Então aqui a gente tem esse embate, né, a própria sociedade fica um pouco revoltada quando classificam ele como louco, e sendo que o pessoal se perguntava, mas que o Ed Gein convivia entre aspas, né, sociedade, mas abre-se, né, essa aspa quando entra esse estudo relacionado à psicologia, que querendo ou não a galera acha que ele tem que estar em uma clínica de saúde e não em uma prisão normal. E outra parte interessante nesse capítulo é o lance de assassinato mesmo, foram 2 vítimas. E aí o pessoal pergunta, né, o que é que eles vão fazer, o que é que significa aqueles outros esqueletos encontrados na casa, que beirando ali, somando tudo, vai dar, se eu não me engano, 9 a 11 vítimas, é algo desse tipo. E aí era tudo que o delegado da época ali, o xerife, não queria, né? Que era dar mais pano para manga para esse assunto. E aí, em algum momento o Ed Gein ele fala sobre esse lance de cadáveres relacionado a túmulos, cemitério, esse tipo de coisa.
E aí abre o que talvez seja a parte mais fascinante / grotesco da situação, que nesse quarto capítulo eles vão se debruçar em cima de ir até o cemitério, né? Falar com as famílias, porque vão ter que abrir algumas covas para realmente provar se o Ed Gein estava falando a verdade e aquela coisa, né? De onde vem esses outros corpos. E aí entra mais uma vez a parte da psicologia, que quando quais covas vão abrir, e essa conexão, né, com a imagem da mãe. E aí aqui a gente tem um capítulo que a gente se desbruça em cima daquele complexo de Édipo. Também o negócio vai ficando tão macabro e tão fascinante que aquela região ali, né, Plainfield, fica conhecida, né, demais, e começa uma espécie de turismo. E o pessoal fica fascinado, e até as próprias autoridades falavam que talvez não tivesse essa estrutura, né, para segurar esse pessoal que estava chegando e para visitar a casa. No caso, visitar não, né, olhar de longe. O pessoal ali da polícia estava começando a fazer aqueles delimitando, né, a área que poderia passar ou não. Mas é isso, né, ficou as atitudes do Ed Gein, a loucura dele passou um nível tão alto que quando você acaba o livro você entende. Isso tem na conclusão, depois da quarta parte tem uma conclusãozinha, uma espécie de pós-fácil, e você fica refletindo que o negócio foi tão maluco de um jeito, ele foge muito ali das características dos outros clássicos, né, quando o assunto é serial killer, como o Jeffrey Dahmer, entre outros, né, aí, e esse ele muda um pouco, né, ele não entra como uma espécie de predador, esse tipo de coisa. Então o modus operandi dele é um pouco diferente, né, foge um pouco da curva, e o pessoal fica muito fascinado nesse sentido. E quando você acaba o pós-fácil, você entende o porquê do caso do Ed Gein ter fascinado toda não só ali os Estados Unidos, mas a cultura pop como um todo, digamos assim, né? A figura do Ed Gein veio ali a influenciar não só o Hitchcock, pegando ali a inspiração do Psicose, mas do livro, né, do Psicose, mas a gente vê depois o Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes, pegando um pouco aí o contexto, né, dessa história, e colocando, né, um pouco das camadas nas quais o pessoal foi encontrando ali na casa do Ed Gein, na fazenda. O negócio era cada vez mais bizarro quanto mais a galera explorava, e a gente vê que o assunto é tão doideira que veio a expandir alguns fatos, né? Então nesses filmes a gente não vai ver uma homenagem, digamos assim, ao Ed Gein, mas eles pegam esses tons mais macabros e pincelam ali e colocam, né, esse enredo dentro de um serial killer, esse tipo de coisa. Então podemos dizer que o Ed Gein foi aquele cara que realmente furou a bolha e veio influenciar, e de maneira interessantíssima mesmo. Tudo é um livraço, e eu acho que a escrita do Harold aqui, ela é muito certeira. Eu acho que eu falei isso em todas as partes. A maneira como ele escolhe contar a história, essa parada bem investigativa, ele não deixa praticamente nenhuma aresta, digamos assim. Eu acho que é um livro que tem o tamanho certo, as informações certas, ele tem uma linha temporal incrível, ele faz esse contexto social, querendo ou não um pouco ali relacionado à política também, porque o quanto isso veio a influenciar ali socialmente dizendo. Então ele pincela, né, em todas essas áreas, fazendo o livro realmente ficar bem interessante. A gente sabe que tem vários filmes, eu pretendo reler a HQ escrita pelo próprio Harold aqui, realmente só para comparar, mas eu acho que só essa biografia aqui já meio que preenche tudo para você saber um pouquinho aí sobre a história do Ed Gein.
E novamente, né, eu fico mais fascinado por esse tipo de assunto, né, de true crime, mas relacionado mais na base da psicologia, né, no sentido que esse cara é um ser humano que nem a minha pessoa, e o que difere às vezes a gente, né, que é dito normal, aqui também há essa discussão, né? O que é loucura, o que difere um cara normal de um cara louco, isso depende do ponto de vista, ou é só aquela diretriz, né, de o certo com o errado, se a pessoa conseguir diferenciar o certo do errado dentro de leis morais, diretrizes morais, isso já faz você pincelar opinião, né, dizendo, opa, esse cara aqui é normal porque ele segue regras, esse aqui não. Então, assim, é um livro que também se desbruça e faz a gente pensar sobre isso também, né? O Ed Gein, ele morre, né? Ele tinha um câncer, para minha surpresa, eu pensava que ele tinha morrido um pouco antes, mas não, ele morre em 84, aos 78 anos, e ele tinha câncer, mas ele morreu de insuficiência respiratória. Isso foi bem interessante. O cara aí começou a história ali, né, beirando o fim da Segunda Guerra Mundial, e ele chega até 1984 e ainda continua, né, na penumbra aí da cultura popular, sendo um dos casos mais marcantes e inusitados, digamos assim, porque o negócio realmente é macabro, vale a pena no meu ponto de vista, não, como eu vou repetir, não só por fins fetichistas, mas por esse estudo social mesmo, que é uma parada que vale a pena, né? Um lance bizarro que faz a gente refletir muito sobre o nosso meio, e que a gente, querendo ou não, estamos rodeados de monstros, e às vezes nós somos os próprios monstros, né, da sociedade. Mas enfim, então é isso, minha dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Deixem um sinal de fumaça aí para mais, indiquem aí mais livros relacionados ao true crime, à literatura policial, beleza? É isso, para quem ficou até aqui, um fortíssimo abraço, e a gente se vê logo mais para mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico, beleza? Valeu!